Então, galera, bom, imagino que vocês tenham assistido aí o vídeo, né, sobre as cobras lá, tanto estranho, né, mas enfim. A gente vai seguir falando um pouco aí sobre alguns aspectos, né, da reprodução sexuada e assexuada, vendo as vantagens e desvantagens. Então vamos lá. Então, galera, aqui a gente tem, né, duas representações. A gente estudou os invertebrados, a reprodução por tipo brotamento, né? Então aqui a gente tem uma estrela do mar, ela está regenerando aqui, né, um dos seus braços, tá certo? Esse indivíduo aqui é idêntico a esse, né, o que vale dizer que é um clone, tá beleza? Na natureza. Então, a reprodução sexuada, ela se caracteriza pela produção de gametas. O que é isso? Espermatozoide e óvulos, tá certo? Então, espermatozoide e óvulos são produzidos no grupo dos animais, né? De tal modo que o material genético dos gametas, eles se unem em uma célula chamada zigoto, que evoluem, né? Nos grupos de maneiras diferentes, de tal modo que a reprodução, né, quero dizer, a multiplicação das características, né, genéticas de cada espécie forma um indivíduo único, tá certo? Então, metade do material genético nesse processo de reprodução sexuada vem do masculino e a outra metade do ser feminino. E tem um detalhe, né? Que a produção dos gametas, ovos e espermatozoides, também são únicos. Não existe dois espermatozoides iguaizinhos, né? Uma vez que o material genético ele se encontra assim em duplicata, né? Quero dizer, em dobro, de tal modo que no processo da produção dos espermatozoides, o que era um par de material genético vira um número ímpar. E nesse processo tem-se diferença, né, entre as formações dos gametas, tanto dos espermatozoides quanto dos óvulos. Beleza? Então eu vou botar um esquema para a gente entender melhor isso e compreender aí a vantagem, né, da reprodução sexuada em relação à reprodução assexuada. Então, galera, vamos analisar aqui, né? Então, a reprodução assexuada, como a gente disse, né? Ela acontece sem a participação de gametas. Os indivíduos são geneticamente iguais. Essa reprodução pode ser, de 4 formas. Divisão binária é quando uma célula se divide em duas igualmente, tá certo? O brotamento, a gente viu lá o caso né? Brotamento comum nas plantas, estou até aqui explicando, né? Esporulação é um tipo de reprodução dos fungos, a gente falou um pouco sobre isso, né? O cogumelo, por exemplo, ele produz lá, né? O nome daquela estrutura chama-se corpo de frutificação. Dali saem os esporos, né? Fragmentação, a gente viu agora há pouco aí o caso da estrela do mar, né? Mas o foco da nossa atenção hoje é a reprodução sexuada, né? Então, participação de gametas, ocorre meiose para a formação dos gametas. Meiose é a divisão celular. Vamos pensar na célula humana. Ela tem 46 cromossomos, né? 46 é um número par, não é isso? Então a gente diz que é 2N. Então nós temos 46 cromossomos, o que vale dizer que são 23 pares. 23 veio do pai, 23 veio da mãe. Então imagina que esse N aqui representa 23
cromossomos, que é o material genético, né, do pai, mais 23 cromossomos que veio do óvulo da mãe. Então isso dá um total de 2N, que é o dobro, né? No caso do ser humano são 23, 2 vezes 23, 46 cromossomos. Qual é a vantagem da reprodução sexuada? A variabilidade genética, que significa que o indivíduo é único. Não existe dois animais iguais, né, na natureza, porque a meiose, né, que é essa divisão celular, geram gametas únicos. E isso contribui para a evolução das espécies, né, e melhora a adaptação do indivíduo no meio ambiente. Então vamos pensar no caso do ser humano. A gente está vivendo um problema aí da Covid, né? Imagina se esse vírus fosse mais perigoso do que já é. Se os indivíduos, né, fossem todos iguais, a população estaria ameaçada, né, de desaparecer do planeta. Mas é a variedade dos indivíduos, né? Porque tem gente que pega Covid como se tivesse, né, e fica super bem, mas tem pessoas que ficam muito mal, né? Então essa variedade genética, ela é importante para a perpetuação da espécie, a continuação, né, do ser vivo, né? No caso aí o ser humano. Ainda sobre o ser humano, teve na década de 80 o vírus da AIDS, né, o HIV, ele era muitíssimo perigoso, né, enfim. E estudos indicam, né, que em determinadas regiões da África, né, haviam pessoas que pegavam o vírus da AIDS e passavam a vida inteira, né, sem ter problema nenhum, sem precisar tomar remédio, porque o vírus não avançava. Então imagina se o vírus da AIDS, né, também assim se espalhasse, né, pelo mundo e fosse assim tão mortal, né? Ele já foi bastante mortal, mas imagina que não houvesse essa variedade genética, né? A espécie humana poderia estar ameaçada, né? Mas graças à variabilidade genética, né? Se a AIDS fosse um problema tal, nós teríamos um grupo que sobreviveria, né? Ia passar essa característica genética para os indivíduos mais adiante, né? Então acho que falei bastante aí, dá para vocês responderem essa questão número 1 numa boa, né, do dever de hoje sobre a importância da reprodução sexuada, né? Então façam aí.